Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã de domingo, o dia do Senhor. E bendito seja Deus que nos reúne sempre para juntos refletirmos a palavra de vida eterna. Eu sou Antônia Corrêa, eu estou ministro da palavra na área missionária Cidade de Deus, na comunidade católica Santo Expedito do setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. E é uma grande graça poder estar aqui para partilhar com você que está aí esperando, ansioso para ouvir e refletir a palavra de vida eterna, que a liturgia nos propõe para hoje e que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo de 35 ao 41. Marcos 4, de 35 ao 41. E hoje, neste dia abençoado, nesta manhã abençoada, queremos colocar nossas intenções, os jovens que já receberam o convite para o seguimento de Cristo. Que o Senhor possa plantar a certeza do sim em seus corações, a fim de testemunharem o grande amor do Cristo ressuscitado. Amém? Agora iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Versículo 35. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, como podemos observar, o texto ele inicia com Jesus fazendo um convite aos seus discípulos para irem a outra margem do rio. Só que durante essa travessia, eles teriam que atravessar o rio, né? Só que durante essa travessia começa, de repente, um vento muito forte, que aos poucos ele vai se transformando em uma grande tempestade. E é nesse momento que os discípulos pensam que o barco vai afundar, uma vez que as ondas monstruosas já ultrapassavam os limites do barco, transbordando para dentro do barco. Aí vem o desespero. Mas Jesus também estava no mesmo barco, deitado na parte de trás. Imaginemos aqui Jesus no meio de uma tempestade daquela, tranquilo, diante do desespero daqueles homens. Dá para ver Jesus de olhos fechados, ouvindo tudo, esperando que eles fossem pedir socorro a ele. Gente, não está no texto isso, mas eu
Eu estou imaginando isso. Porque imagine, será quem que consegue dormir numa tempestade monstruosa daquela? Ninguém. Só que eles pensavam que Jesus estava dormindo, por isso eles ficaram com medo e ali surge a insegurança. Agora, convenhamos, por que será que o evangelista insere no texto uma cena dessa? Que ensinamento Jesus quer nos dar por meio dessa cena? O que ele quer exatamente nos dizer? É o que nós vamos ver agora, né? Observe que, apesar da cena ser de cunho simbólico, muitos elementos têm grandes significados para o nosso entendimento, para o entendimento que Jesus quer nos dar, da mensagem que Jesus quer nos dar. Como, por exemplo, a barca, que no mundo bíblico significa comunidade. À noite, ao anoitecer, ou ao final da tarde para a noite, já está escurecendo, significa a falta de luz divina. A tempestade, que são as tribulações que passamos no nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito à missão. Tudo isso somente com o intuito de nos lembrar que Deus tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o mar, o vento, a chuva, enfim, sobre tudo. E mostra isso bradando com as palavras: silêncio, cala-te. E para a surpresa de todos, os fenômenos da natureza o obedecem. E tudo fica calmo. Poxa, se até o vento e o mar o obedecem, por que nós, humanos, somos tão desobedientes a ele? Por que não conseguimos ouvir e entender a voz de Deus? Por quê? A resposta, amados, está dentro de cada coração. É só refletirmos. É só refletirmos as nossas ações. Um outro ponto muito importante que vale destacar é o conteúdo e a forma que eles gritam com Jesus. Eles falam brigando, duvidando do poder dele. Vejam, eles dizem assim: mestre, estamos perecendo, tu não te importas com isso? Quantas vezes achamos que Deus não se importa conosco? Principalmente quando estamos atribulados, cheios de problemas, com falta de saúde, emprego. Situação tão difícil que nos falha muitas vezes até a fé. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, hoje, que quando a tempestade bater na sua vida, nunca duvide que Deus não te escuta. Nunca duvide do amor dele. Porque ele se importa assim com você. Ele se importa assim comigo. Amados, Deus é bom. Eu não tenho dúvida da bondade de Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. Só que muitas vezes não conseguimos ver a sua bondade. E acabamos muitas vezes no desespero agindo como os discípulos agiram. Amados, que possamos entender o convite de Jesus. Esse convite que ele nos faz hoje de irmos ao desconhecido, enfrentando todas as tribulações da vida, para entendermos o amor, o poder de Deus e saber que Deus é muito maior que todas as coisas e que mais, Ele tem domínio completo sobre tudo que Ele criou, inclusive
sobre mim e sobre você. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um ótimo domingo para todos. Fiquem na paz de Cristo. Hoje